E olha só, para nos contar sobre a influência que os alimentos podem fazer nas nossas emoções, estamos recebendo aqui a doutora em Ciências da Saúde, a professora Luana Serafim. Boa tarde, bem-vinda aqui ao nosso programa. A gente começar a semana assim é bom demais, né? Vamos falar sobre a importância de conhecer os alimentos para também nos conhecer, não é verdade? Isso aí. Boa tarde, Jaqueline. É um prazer estar aqui e poder falar de algo que faz uma ponte entre os conhecimentos científicos e a sociedade. Perfeito. Então a gente vai falar aqui sobre a influência, não é, todos os alimentos, eles estão divididos em categorias. E essas categorias, elas fazem a diferença no nosso dia a dia, não é? Sim, o que a gente vê hoje é que nós estamos em uma situação atual no qual os seres humanos se destinaram a determinar a profissionais que tipo de alimentos deveriam consumir. E o que a gente tem? Um excesso de informação e também muita desinformação. Então, a gente está baseado em escolher coisas de acordo com superalimentos ou alimentos específicos que irão nos dar saúde. Sim. E hoje, o nosso país, ele tem e foi formulado com uma equipe de saúde pública da USP, o novo Guia Alimentar para a População Brasileira. Certo. E ele propõe uma nova classificação muito interessante sobre os alimentos. Pois é, e falando nessas categorias, né, que são os alimentos minimamente processados, in natura e ultraprocessados, nós vamos falar sobre essas, né, divisões e temos aqui alguns exemplos, né, professora? Por favor, pode passar. Nós estamos aqui ao vivo para todo mundo que está acompanhando a nossa programação. A produção já deixou separadinho aqui os alimentos, né? E a gente vai falar sobre cada um deles, aí in natura, né? Isso. O novo Guia Alimentar, ele traz uma nova proposta que é dividir os alimentos em minimamente processado e in natura e ultraprocessados. Mas certo. O que seria isso, né? O que é a base do novo guia é que ele traz uma discussão ampla e democrática, sim, garantindo não só políticas públicas em relação à alimentação, mas também a garantia do direito a uma alimentação segura, nutritiva e saudável. Perfeito. Para a população. Ele é escrito em uma linguagem bem palpável para sim, qualquer pessoa e é livre na internet para que todos possam fazer o download. Então é um guia específico que vai falar sobre os alimentos e a importância de nos alimentar de forma correta. Exatamente, né? Levando em consideração aspectos econômicos, políticos, sociais, ambientais, humanísticos e da atualidade, propondo essa nova classificação. Então, sim, o que seria essa nova classificação? O novo guia, ele propõe que você consuma, na sua grande maioria, alimentos in natura, que seriam os vegetais, as frutas, os legumes, aqui muito bem representados. Consuma também alimentos minimamente processados. E o que seriam os alimentos minimamente processados? Por exemplo, o feijão, ele foi retirado da sua vagem. O arroz, ele teve que tirar aquela palhazinha aqui, certo, que é a casquinha. Tá aqui, e aí ele então passou por um nível mínimo de processamento, no entanto, ele pode ser consumido a partir de aí. E o novo guia, ele é bem radical em dizer que a gente deve eliminar os produtos ultraprocessados. Gente, ó, e não é de agora que a gente sabe disso, né? É verdade. Essa tal de praticidade não é tão interessante, a gente sabe disso há muito tempo. E o que é mais aconselhado, né? O que é que a gente pode substituir, porque não é fácil também, né? Na correria do dia a dia, o que a gente pode tentar repor nesse caso? Pois é, o novo guia, ele diz para darmos preferência a preparações culinárias feitas a partir dos alimentos in natura e minimamente processados. Certo. Eu sei que a correria do dia a dia nos faz abrir um pacotinho, mas o lema é descascar mais e... Gostei. Descascar mais menos. do que desembalar. Perfeito. E a gente sabe que, né, tem conservantes e outras questões aí que influenciam também. Quando a gente fala de alimentação e quando a gente fala do nosso segundo cérebro, que é o intestino, é importante que a gente esteja em total equilíbrio, né?
Que os dois eles se comuniquem perfeitamente. Exatamente, existe uma conexão efetiva entre o trato gastrointestinal e o nosso sistema nervoso central, formando uma rede de interação que vai dizer muito das nossas emoções, do nosso comportamento e do nosso pensamento. Olha aí, que legal. O que os alimentos ultraprocessados fazem? Eles são, primeiramente, ultrapalatáveis, ou seja, muito sabor. E isso faz com que a gente perca a nossa noção de sabor e paladar em relação aos alimentos mais in natura. Certo. E vicia o nosso paladar. Então faz com que a gente tenha certa compulsão por aquele determinado tipo de alimento. Sem falar na praticidade. E acaba que ele acaba interferindo nessa conexão entre o intestino e o nosso sistema nervoso central. E aí a gente começa a ficar meio cansado, sem disposição, o que a nossa mente começa a interpretar como depressão, como ansiedade. E aí várias mazelas da atualidade que têm acometido a população estão relacionadas exatamente a esse mau funcionamento. Isso é gravíssimo, é gravíssimo. Não é? Isso é gravíssimo porque a gente pode mudar o estilo de vida e mudar o nosso comportamento, né? E a nossa forma de enxergar o mundo. Porém, contudo, todavia, você que está nos acompanhando, eu vou ter que dar uma pausa aqui, ó. Fica atento, porque nós vamos falar também sobre uma palestra muito especial que vai ser realizada já e tem tudo a ver com o assunto que nós estamos abordando, né? Estamos de volta com a doutora em Ciências da Saúde e uma, curiosa pela vida. Ela que se identifica bastante com o assunto, a professora Luana Serafim, e nós que nos identificamos bastante com o assunto que ela propôs pra gente. Isso é legal, né? Porque falar de alimento e falar de emoção, aparentemente nada tem a ver, mas na verdade tem tudo a ver. E foi isso que ela descobriu, né? Esse nível de processamento dos alimentos, que a gente falou no bloco anterior, ele também tem influência no nosso dia a dia. E a gente falava exatamente sobre isso quando demos uma pausa. Continuando, quais são os alimentos que nós devemos, assim, priorizar? Esses alimentos não podem estar fora do nosso dia a dia, professora. Olha, eu costumo dizer, Jaqueline, que eu não tenho um alimento fantástico. Eu tenho os alimentos que são plantados com segurança, ou seja, livres de agrotóxicos, e alimentos que sejam produzidos nas estações do ano e próximo da nossa casa. Então, alimentos produzidos muito longe no planeta, porque hoje a globalização nos dá essa possibilidade, já não são tão legais quanto os que eu compro na feira. Sim. Sabe? Os que eu compro na feira são alimentos mais ricos em nutrientes e também são mais baratos. Então, hoje o interessante para qualquer pessoa é dar prioridade aos minimamente processados e os in natura. Sim. E, de preferência, os regionais, próximo da nossa casa. Isso, assim, é dar valor ao feijãozinho de corda, abóbora, couve, que são muito baratos. E saborosos, né? A gente não pode perder esse contato com esses alimentos, né? E o legal de tudo é que hoje tem muitas pessoas que estão retornando, né, ao que fazia antigamente, de estar plantando em casa. E é tão legal estar cultivando, né? Você mesmo colocando lá e as folhas, os legumes, né? Dá para fazer se você tiver um espaço dentro da sua casa, não é? Professora, para quem está acompanhando, palestra Segundo o Cérebro com o Intestino pode influenciar as nossas emoções. Faça esse convite especial, porque todo mundo que está acompanhando, eu tenho certeza que ficou na expectativa de saber. Então, o evento vai ser realizado nesta quarta-feira, não é isso? Isso, nessa quarta-feira, no Salão dos Conselhos da Reitoria da UFES. Essa palestra, ela é destinada a refazer essa conexão entre o nosso trato gastrointestinal e as nossas emoções num nível de profundidade que liga a ciência à sociedade. Então, é uma palestra a todos, não só as pessoas da comunidade científica, e ela tem um objetivo de realmente fazer com que a gente passe a se observar mais, a promover o autoconhecimento, a compreender quando que eu tive uma boa digestão e o que isso pode influenciar na produção de neurotransmissores, como a serotonina. A serotonina é um neurotransmissor que é responsável pelo humor,
pelo Que hoje, bem-estar. inclusive, muita gente está buscando suplementar, né? Alguns alimentos, fazer suplementação do que está faltando que a gente podia ter através dos alimentos, né? Exatamente. E hoje, para a produção de serotonina, por exemplo, é muito interessante alimentos ricos em triptofano, que é um aminoácido precursor desse neurotransmissor, e também zinco, que é um micronutriente. Perfeito. Muito comum encontrar no grão de bico, cogumelos, carne, cereais. Muito legal. Gente, conversei com a doutora Luana Serafim, ela que é professora e doutora em Ciências da Saúde. Quero agradecer. Muito obrigada e sucesso com a palestra. Obrigada. Esse foi o nosso quadro Saúde em Dia.